Muita gente treina pesado e mesmo assim não faz o bodybuilder. Faz academia, faz treino, mas não faz o bodybuilder. E por quê? Porque o bodybuilder não é sobre levantar o máximo de peso, é sobre construir o máximo de músculo com controle. E quando o objetivo muda, as regras do treino também mudam. Se você treina para a força, o foco principal é o desempenho. A pergunta sempre é: quanto eu levanto? Se você treina para o esporte de quadro, o foco é habilidade, velocidade, condicionamento. A pergunta é: quanto eu corro, salto, giro e reajo? Agora, no bodybuilding, a pergunta é outra: quanto músculo eu consigo estimular e construir sem destruir o corpo no processo? Essa é a primeira diferença. O treino de bodybuilding é um treino com intenção de construir tecido. Eu vou repetir. O treino de bodybuilding é um treino para construir tecido. E o tecido ele se constrói com um conjunto de variáveis, não com um único número na barra. Agora, eu vou te explicar em linguagem bem simples o que muda na prática. No bodybuilding, o alvo não é o peso, o alvo é o músculo. Isso significa que o jeito de executar importa mais do que o ego. A maioria dos iniciantes usa o exercício para mostrar força. O bodybuilder usa o exercício para gerar tensão no músculo certo. Por isso, você vê um atleta forte fazendo um movimento mais limpo, com mais controle e o músculo dele responde melhor. E aqui entra um ponto que a ciência ajuda a confirmar. Para hipertrofia, volume de treino importa. Existe evidência de relação dose-resposta, ou seja, mais séries semanais tendem a gerar mais hipertrofia até certo ponto. Em português bem claro, o bodybuilder pensa em quantidade de trabalho produzido, não em um set heróico para o ego. Só que eu preciso te proteger de um erro comum. Quando eu digo que volume importa, não significa fazer volume infinito, significa fazer volume que você consegue recuperar, porque o músculo cresce fora do treino. Quando você consegue repetir treino bom por semanas, o treino de bodybuilding é um jogo de repetição bem feita. Agora, entra a segunda diferença. Proximidade da falha. O bodybuilder exige que você chegue perto da suficiente da falha para sinalizar o crescimento, mas sem virar um caos. Não é falhar em tudo, toda hora. É saber quando apertar e quando segurar para acumular semanas de progresso. O iniciante confunde morrer no treino com estimular. Agora, o bodybuilder pode confundir isso? Não. Ele sabe que fadiga demais rouba o treino de amanhã. A terceira diferença é a carga não é a única forma de hipertrofia. Muita gente pensa que para crescer precisa treinar sempre pesado, sempre com poucas repetições, mas estudos mostram que hipertrofia pode ser semelhante com cargas altas ou cargas baixas, desde que o treino seja bem feito e suficientemente desafiador. O que isso significa na prática? Que o bodybuilder usa várias faixas de repetição, não porque é bonito, mas porque ajuda a construir músculo sem destruir articulação e sem prender o atleta em um único tipo de estímulo. A quarta diferença é a distribuição do treino na semana. Para hipertrofia, treinar o músculo mais de uma vez por semana costuma ser melhor do que uma vez só, quando o volume total é bem distribuído. Em português, claro, o bodybuilder não deixa o músculo dormindo durante as semanas, ele organiza o estímulo com consistência. A quinta diferença é a seleção de exercícios. No bodybuilder, você escolhe exercícios pela capacidade de colocar tensão no músculo-alvo com segurança e repetição. Não é o exercício mais hardcore, é o exercício que o atleta consegue repetir, progredir e controlar. Por isso, você vê muito atleta usando máquina, cabo, halter, variações, não porque é fácil, mas porque é eficiente. A sexta diferença é a progressão. O iniciante acha que progressão é aumentar peso. O bodybuilder entende que progressão pode ser aumentar repetições mantendo a forma, aumentar séries com qualidade, melhorar amplitude, melhorar controle, reduzir descanso com segurança ou aumentar a carga sem perder o alvo. O objetivo é o músculo receber mais estímulo ao longo do tempo com mais técnica. A sétima diferença é o tempo de execução e amplitude. Eu não quero complicar com o termo técnico, vou falar bem simples. No bodybuilding, você precisa controlar o movimento e usar a amplitude que faça o músculo trabalhar. Metade de repetição com o ego não constrói o que promete. Controle e amplitude são a linguagem do músculo. Agora, eu vou te dar um resumo que parece simples, mas é o que muda o jogo. Treino de bodybuilding é treino de detalhe. E detalhe é o que separa treinar muito de construir muito. A maioria do mercado vende treino como se fosse receita pronta, mas na prática o que decide resultado é a leitura. Ler o atleta, ler a recuperação, ler a resposta, ler o ponto forte, o ponto fraco e ajustar sem destruir o processo. A maioria erra por um motivo. Quer velocidade, quer resultado imediato. Só que o corpo responde a semanas bem feitas, não a dias heróicos. E a ciência e a prática batem na mesma tecla.
Consistência com boa dose de treino ao longo do tempo é o que sustenta a hipertrofia. Então, se você quer treinar diferente, comece com uma pergunta simples, antes de cada treino. Qual músculo eu quero construir aqui? E como eu vou garantir que ele vai ser o protagonista do movimento? Se você fizer isso, você sai do treino maromba e entra no treino bodybuilding. Na próxima aula, eu vou te mostrar como transformar isso em um modelo simples de periodização para iniciantes, sem termo difícil. Como montar semanas de construção e semanas de ajustes, para o atleta evoluir sem travar e sem quebrar.